como aumentar o retorno da minha carteira de investimento sem correr risco demasiado, mantendo um controle de riscos adequado ao meu perfil. Eu me chamo Adão e nessa live nós vamos conversar um pouco sobre renda variável. Vou conectar as outras lives que eu fiz anteriormente, né, onde eu expliquei algumas teorias sobre finanças, onde eu falei sobre renda fixa. E além de explicar características, eu vou falar sobre estratégias, né, como utilizar a renda variável para alavancar um pouco mais o retorno da sua carteira. Mas que isso tem que ser feito com um bom gerenciamento de risco, com um bom controle, né, sabendo onde você quer chegar e como acessar essa classe, que acaba sendo tendo diferentes visões por parte dos investidores a respeito dela, né? Uns acreditam que é a única maneira de ter um grande retorno e outros consideram essa uma classe que se aproxima de um jogo, né, de sorte, quando na verdade é uma classe que precisa ser utilizada da maneira correta. Antes de começar, eu peço que, caso você não me siga aqui no Instagram, que faça isso, e se está assistindo pelo YouTube esse conteúdo posteriormente, se inscreve aqui no canal, né, para não perder outros conteúdos semelhantes a esse. Eu já te adianto também que não vou fazer nenhum tipo de recomendação de investimento. O objetivo aqui é basicamente explicar alguns produtos de renda variável, a classe em si, e como ela pode ser utilizada, né, para trazer um pouco mais de retorno para sua carteira e te aproveitar de determinados cenários que podem beneficiar essa classe de renda variável. Então, a primeira pergunta que eu acredito que você esteja fazendo é por que essa classe ela é importante? Por que o investidor precisa ter uma parte da sua carteira em renda variável? É claro que compatível com o quanto ele aceita de volatilidade, quanto ele aceita de risco. Bom, a lógica do mercado financeiro é o risco. Quanto mais risco tu corre, mais tu tende a ser remunerado. Ou melhor, quando tu busca mais retorno, esse retorno vem acompanhado de risco. Eu inverti a frase porque muitas vezes tu corre risco sem ter necessariamente o retorno. Agora, para aumentar o retorno, necessariamente tu vai ter que correr um pouco mais de risco. Então, essa classe é uma classe muito interessante para te aumentar o retorno da tua carteira de investimento, né? Só que tu tem que saber como acessar essa classe e tem que ter uma estratégia bem definida para conseguir realmente obter alguma vantagem nessa classe, porque ela tem as suas complexidades. Fazer a escolha da maneira adequada dos produtos que fazem parte dessa categoria de investimento não é algo trivial, não é algo que qualquer investidor vai conseguir fazer. Então, é bom entender todos os detalhes, todos os riscos que estão envolvidos e escolher os melhores instrumentos para acessar essa classe. Só que essa classe, o quanto é eficiente tu utilizar essa classe, isso já foi comprovado pelos principais investidores do mercado financeiro, né? Os grandes investidores do mercado financeiro internacional, os maiores exemplos que nós temos no mercado financeiro internacional, são investidores dessa classe, são investidores que investem em ações. Só que, como eu falei anteriormente, como eu falei em outras lives, são investidores que analisam os fundamentos do ativo que está por trás. Não são investidores que ficam apenas procurando capturar algum pequeno movimento. Até tem alguma exceção ou outra, principalmente quando se consegue atrelar tecnologia para capturar esses movimentos do preço. Mas um investidor que não tem acesso a a uma tecnologia muito sofisticada, ele vai ter sucesso se ele pensar no longo prazo e pensar no que está por trás daquele ativo. Então, é basicamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre essa classe de investimento, que para muitas pessoas é uma classe que causa algum tipo de medo, né? Pela volatilidade que está presente na classe, e para outros é justamente o contrário, né? Só que hoje nós vamos debater de que normalmente esse medo que algumas pessoas têm e essa admiração que outras têm é justamente por não estarem utilizando a classe da maneira correta. Porque se tu tem uma
grande admiração normalmente é porque tu teve algum ganho muito acima da média do mercado, né? E esse ganho, e ao mesmo tempo se tu tem medo é porque tu teve uma perda, provavelmente, né? E esse ganho muito acima ou essa perda muito acima é porque tu não utilizou essa classe da maneira correta. Então tu ficou exposto a fatores aleatórios e em função disso tu acabou passando por um movimento muito acentuado de alta ou de queda. E não é essa a melhor forma de utilizar a renda variável para montar uma carteira de investimento pensando em proteção do teu patrimônio ao longo do tempo. Ela é uma classe que precisa ser bem utilizada em combinação com outras classes. Então tem alguns cenários que beneficiam essa classe de renda variável e prejudicam outros, né? Então quando tu combina essas classes que têm movimentos diferentes, tu vai conseguir realmente ter um benefício no longo prazo. E esse é um dos pontos que nós vamos discutir hoje. Então, as duas principais classes de investimento, as duas principais categorias dentro de renda variável, que nós temos principalmente aqui no mercado brasileiro, são ações e fundos imobiliários. A maneira com que esses dois produtos, essas duas subclasses são afetadas por movimentos macroeconômicos, movimentos na economia, são muito parecidas, né? Então, por exemplo, quando tu tem uma queda na taxa de juros, tanto ações quanto fundos imobiliários vão se beneficiar, né? Então, e não uma queda na taxa de juros de hoje, uma queda nas expectativas de taxa de juros. Isso que faz o preço se movimentar. Então, esse é um primeiro ponto, né? Tu sempre precisa pensar do maior risco para o menor, né? Então, o maior risco é refletido na taxa de juros. A taxa de juros é o principal indicador, a principal variável macroeconômica que representa os riscos de uma economia. Então, essa categoria de ações, categoria de fundos imobiliários, se beneficia com cenários onde ocorrer queda na taxa de juros, né? Assim como na renda fixa pré-fixada, né? Então, tu precisa entender isso. E dentro dessa classe, dentro dessa subclasse de ações e de fundos imobiliários, tu vai ter produtos que se movimentam também de forma diferente. Mas primeiro eles vão se movimentar em função de taxa de juros, em função da variável macroeconômica. Depois, em função do movimento do ativo específico, né? Então esse é um ponto. Mas antes, uma definição bem básica, né? O que é uma ação? Quando tu compra uma ação, o que tu está fazendo é te tornando sócio de uma empresa, de uma grande empresa que tem o capital aberto, né, na bolsa de valores. Então é isso, tu está assumindo o risco de um negócio. E caso esse negócio não vá bem, não tem a ninguém, não vai recorrer a ninguém. É o risco que tu está assumindo. E por isso que é bastante volátil, né? Porque o desempenho desse ativo, ele é o desempenho, influenciado pela economia, pelo desempenho da economia de forma geral, pela administração daquela empresa e por vários outros fatores ligados ao negócio. Então, esse é o risco que tu está assumindo, o risco do negócio. E é importante você pensar nisso, porque é dessa forma que tu vai entender por que realmente o preço se movimenta. É pela capacidade de geração de lucro do ativo na economia real. Então esse é um ponto, né? Quando você compra uma ação, o que você está fazendo é isso, é se tornando sócio de alguma empresa. Então não preciso falar muito sobre que essa empresa precisa ser uma empresa boa, né? Só que grande parte dessas expectativas que a empresa realmente vai ser boa para o futuro ou que a empresa vai ser ruim já estão no preço, né? E analisar uma ação não é algo fácil, não é algo nada fácil. Como é que se determina o valor de uma ação? Isso vai valer para fundos imobiliários também, mas vamos começar com ações. Como é que se avalia o valor de uma ação? O valor de qualquer ativo, na verdade, no mercado financeiro. É a capacidade que ele tem de gerar lucro no futuro. Então, uma definição mais específica, mais formal, é que o preço de um ativo é a capacidade que ele tem de gerar lucro, de gerar fluxos de caixa no futuro, trazidos a valor presente por uma taxa de desconto. E essa taxa é
começa com a taxa de juros, com a taxa básica de juros e vai acrescentando mais algum risco. Ou seja, é aquele cálculo básico que nós aprendemos a fazer lá no ensino médio, né, de que valor futuro é igual a valor presente vezes 1 mais a taxa elevado no período. Nesse caso aqui, o que tu quer descobrir é o valor presente. Então, tu precisa inverter essa equação e dividir o valor futuro por 1 mais a taxa elevado no período. Ou seja, o valor presente, que é o preço de uma ação, é o valor presente do lucro dessa empresa de hoje até a perpetuidade. É tu imaginar que a empresa não vai quebrar em nenhum momento. E tu trazer esse valor futuro para valor presente. E aí divide pela quantidade de ações e tu vai ter o preço de um ativo, né? Então, tu tem a capacidade de geração de lucro, como a parte de cima dessa equação, o fluxo de caixa, e a parte de baixo o risco que ela representa, né? O risco da economia, acrescentando todos os riscos que existem até chegar no ativo, ou seja, risco do setor, risco daquele produto específico, diversos riscos vão ser incorporados nessa taxa que vai trazer ela valor presente. Então é assim que se identifica o valor de uma ação. Só que por que isso não é fácil de ser feito? Eu acho que só por essa breve explicação você já deve ter percebido que não é uma tarefa fácil fazer isso. Por quê? Porque você vai ter que projetar todos esses fluxos de caixa. E como que se calcula, como que se projeta um fluxo de caixa? Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa nem um pouco fácil para o investidor, porque ele vai ter que analisar qual foram os últimos lucros e quais são as perspectivas de lucro para o futuro. E com base nisso, ele vai ter que projetar o futuro, daqui até a perpetuidade, né? Então, é algo realmente complexo. E para calcular a taxa de desconto também não é fácil. Para calcular qual que vai ser a taxa que vai ser descontada é outra tarefa bastante complexa. Ou seja, é muito pouco provável que o investidor tenha tempo e tenha também conhecimento técnico para fazer uma análise de verdade de uma ação, uma análise de verdade de uma empresa, né? Então, esse é um ponto importante. Além disso, um outro produto que está dentro da classe renda variável são fundos imobiliários, né? Então, fundo imobiliário é tu te tornar sócio, tu comprar uma parte de um grande imóvel, né? Então, por exemplo, shoppings, galpões logísticos, diversos outros imóveis que são muito grandes e que normalmente não são comprados apenas por uma pessoa. Então, um fundo imobiliário é uma maneira de tu captar recursos de diversos investidores para adquirir determinados imóveis que são que têm um preço muito alto. E aí, a cota desse fundo imobiliário é negociada em bolsa, né? Então, lá tu consegue comprar, mas da mesma forma, tu está te tornando sócio de um negócio. E assim como ações, tu vai ter que projetar quais serão os lucros futuros, né? Nesse caso é um pouco mais fácil tu projetar lucro, porque os lucros são mais previsíveis, porque normalmente é o aluguel de algum imóvel, né? Então é mais fácil de tu fazer esse cálculo que eu acabei de explicar, de trazer tudo a valor presente, porque tem uma maior previsibilidade em termos de geração de lucro no futuro. E por isso que costuma ser um pouco menos arriscado, um pouco menos volátil, fundos imobiliários do que ações. Mas perceba novamente que é uma tarefa bastante complexa tu fazer essa análise, né? Da mesma forma, tu vai ter que analisar quais serão os fluxos de caixa do futuro. Da mesma forma, tu vai ter que achar uma maneira de encontrar qual que vai ser a taxa de desconto para encontrar o valor verdadeiro desse ativo, né? Então, mais uma vez, não é uma tarefa fácil. O investidor, com base no provavelmente não tenha tanto tempo, né, e provavelmente não tenha dedicado muito tempo para aprender sobre como avaliar uma empresa, se torna uma tarefa muito difícil e muitas vezes tu recorre a outras técnicas para comprar ou para vender, para embasar a tua decisão, que não são as mais adequadas. Por exemplo, muitos investidores acabam utilizando alguns vieses comportamentais para comprar porque caiu e vender porque subiu. Isso até faz algum sentido se tu pensar na classe, em toda a classe. Então caiu a porcentagem que eu tinha da minha carteira em renda variável. A classe até faz sentido tu comprar quando ela estiver caindo. Porque no longo prazo, historicamente no longo prazo,
os ativos geram valor, porque essa é a lógica do capitalismo, né? O ativo específico pode não gerar valor, pode quebrar em algum momento, uma empresa específica. Mas agora todas as empresas não vão. Todas as empresas não vão porque no momento que uma quebra, abre espaço para outra. Ou seja, a classe de renda variável, a classe de ações, vai gerar o lucro no futuro, vai crescer no futuro. Em algum momento vai. Ela vai vencer o ciclo econômico e vai superar. Agora, o produto não. E aí, qual que é o critério que para tomar decisões que muitas vezes os investidores tomam que não é racional, usam e que não é racional? Tu pode, por exemplo, ter comprado 2 ações. Comprou uma ação da Lojas Renner e comprou uma ação da Lojas Marisa. Comprou ambas por R$10. E aí, uma subiu para 12 e a outra caiu para 8. A Renner subiu para 8 e a Marisa, ou melhor, a Renner subiu para 10 e a Marisa caiu para 8. Muitas vezes o investidor vai vender a que subiu para 12 e vai comprar mais a que caiu para 8 para fazer preço médio. Isso é uma estratégia totalmente errada. Por quê? Porque tu imagina esses 2 ativos na economia real. Imagina realmente a Lojas Marisa e a Lojas Renner. Se a Lojas Renner começar a ganhar mercado e obrigatoriamente diminuir o espaço da Lojas Marisa, o que vai acontecer? A Lojas Renner vai gerar mais lucro, vai começar a gerar mais lucro e também as expectativas do lucro no futuro vão aumentar também. E a Marisa vai começar a cair. E a consequência disso é o preço da ação que está perdendo lucro cair e a que está aumentando o lucro subir. Ou seja, o movimento no mercado financeiro é uma consequência do movimento na economia real. E se você fizer aquilo que eu falei no início, né, vender a que estava 12 e comprar a que estava 8, tu está comprando uma empresa que está se deteriorando e está vendendo uma empresa que está crescendo. Isso não faz o menor sentido, né? Porque se ela continuar ganhando mercado, essa que está em 8, ela pode inclusive quebrar e você perder todo o seu dinheiro. Então não faz sentido comprar simplesmente porque está subindo, ou melhor, comprar simplesmente porque está caindo e vender porque está subindo. Essa ideia de preço médio, isso não faz sentido. Faz algum sentido se tu pensar em toda a classe, né? Aí tu utilizaria algum produto específico, como um ETF, por exemplo, que eu vou falar um pouco sobre isso ainda. Mas essa lógica de simplesmente comprar porque caiu e vender porque subiu não faz sentido. Só que ela é uma classe, são produtos, né, dessa classe, tanto o fundo imobiliário quanto ações, que oscilam muito. E se tu tiver uma carteira extremamente diversificada e tu ter na tua carteira produtos que se beneficiam com o cenário oposto daqueles que se beneficiam as ações e os fundos imobiliários, ou que se beneficiem daquele cenário que faz ações caírem, como é o caso de renda fixa pós-fixada, você vai conseguir aproveitar esses movimentos de altas muito significativas que essa classe tem, sem ficar tentando prever o que vai acontecer. Então, quando tu define um percentual mínimo que tu tem que ter na tua carteira e um percentual máximo, com base no quanto tu aceita de risco, e ter esse produto que vai se beneficiar com um cenário oposto, que no caso aqui eu citei renda fixa pós-fixada, tu vai conseguir fazer um rebalanceamento. E é esse rebalanceamento que vai te trazer lucros adicionais. Vai fazer tu ter bastante lucro em determinados momentos. Por quê? No momento que tu tiver uma alta na taxa de juros, o que vai acontecer com o preço das ações? Elas vão cair. E, ao mesmo tempo, essa alta na taxa de juros vai beneficiar a parte da tua carteira que é renda fixa pós-fixada. Então, se cair abaixo daquilo que tu estabeleceu como mínimo, tu tira da renda fixa pós-fixada e compra ações que está caindo. Simplesmente porque caiu abaixo do que tu determinou. E essa é uma estratégia extremamente lucrativa ao longo do tempo. Então, tu vai te beneficiar dessa classe. Só que, mais uma vez, é a classe e não o produto. Isso é um ponto importante. Por isso que, para você realmente conseguir se aproveitar dos benefícios dessa classe,
é interessante que você, ao invés de ficar escolhendo a ação específica, porque eu já te mostrei que não é uma tarefa fácil para o investidor comum, é tu investir através de ETFs ou através de fundos de investimento. Porque através de um ETF, tu já vai ter uma diversificação. Né? Então, dentro de um ETF, você pode ter quase 100 ações. E aí, você não vai ter esse problema de repente, um ativo começar a cair muito e prejudicar todo o desempenho da tua carteira. Então, ETFs são excelentes instrumentos. E quando tu quer tentar ir além do mercado, ganhar, superar desses índices, tu pode utilizar fundos de investimento, que aí tu vai ter uma equipe que, por mais que tu pague uma taxa, tu vai ter uma equipe que está focada justamente nisso, unicamente em fazer essa análise de quais serão os fluxos de caixa, como que eu calculo o valor presente disso tudo, e aí a probabilidade deles acertarem é muito maior do que a probabilidade de você acertar, né, de eles conseguirem acessar as informações adequadas, e você, uma coisa que você provavelmente não vai ter. Então é isso, né? Você conseguindo diversificar esses produtos dentro de um ETF ou dentro de um fundo de investimento, é muito mais provável que você consiga se beneficiar desses cenários de alta ou de queda na taxa de juros, alta ou de queda na renda variável, desde que você tenha uma carteira diversificada e que tenha produtos que se beneficiem com cenários opostos, né? Então, esse é um ponto bastante importante. E aí uma outra questão, né? Muito se fala, diversos influencers falam sobre investir focado em dividendos, né? Essa não é uma estratégia que eu considero a mais adequada, né? Simplesmente pensar numa renda passiva proporcionada por dividendos. É muito mais fácil tu pensar em como tu mesmo vai organizar o teu fluxo de caixa nos ativos que tu investe. Então tu precisa ter, mais uma vez, uma carteira diversificada, que tenha renda fixa, que tenha multimercado, que tenha exposição ao dólar, que tenha renda variável, tudo de acordo com quanto tu aceita de risco. Mas se tu precisa de fluxo de caixa em algum momento, se tu precisa de dinheiro que te gere uma renda passiva, você pode simplesmente alternar os prazos dos produtos que tu tem enquanto realmente vai sacar. Porque tu ficar refém de uma empresa te pagar dividendos, principalmente se tu quer reinvestir esse dividendo, não faz muito sentido. Acaba sendo uma estratégia bem sucedida no Brasil por diversos investidores, porque ao mesmo tempo que tu tem empresas que pagam bons dividendos, essas mesmas empresas são empresas de valor, são empresas que têm fundamentos sólidos, ou seja, que têm um bom balanço patrimonial, que tem uma boa DRE, que apresenta lucros recorrentes, e por isso que ela distribui bastante dividendos. Mas aí tu está mirando em dividendos e capturando empresas de valor, empresas sólidas. Então, acaba não sendo a estratégia de dividendos a adequada, e sim a estratégia de capturar empresas que tenham bons demonstrativos de resultado. Mas, mais uma vez, né, normalmente as boas empresas, as empresas que pagam bons dividendos são empresas boas, né? Tanto que o índice de dividendos, ou o ETF que replica ele, que é o Divo 11, é um excelente produto de investimento, né, para te diversificar. Né? Tu investe num ativo que replica as empresas, que pega as principais empresas que pagam dividendo, e tu acaba capturando uma parcela do mercado que são empresas de valor. Mas, mais uma vez, ETFs são um excelente instrumento, um excelente instrumento para capturar, para diversificar a tua carteira de investimento. E não precisar ficar perdendo tempo, né, fazendo uma análise, sendo que a maioria das vezes as informações, mesmo que tu tenha conhecimento técnico, as informações que tu vai ter não vão ser suficientes para te fazer uma boa análise, para te fazer um bom valuation e chegar no valor real daquele ativo. Então, esse é um outro ponto importante. Então, nós falamos aqui sobre por que não ficar comprando o produto específico quando ele cai e não ficar vendendo quando ele sobe, e sim pensar nos fundamentos que movem, pensar na diversificação que tu precisa ter dentro dessa classe, e os melhores instrumentos costumam ser ETFs e fundos de investimento do que tu fazer a tua própria carteira, por mais que tu tenha que pagar uma taxa de administração no caso de fundos, porque
perder esse tempo muitas vezes é mais custoso do que a própria taxa de administração. E além disso, nós reforçamos a questão de somar diversificação com rebalanceamento, para se aproveitar desses movimentos que a economia sempre faz, o ciclo econômico vai acontecer, independente de qualquer coisa, e tu precisa estar protegido de qualquer cenário. E é somente assim que tu vai investir pensando em proteção patrimonial, pensando no longo prazo e não ficar simplesmente pensando em capturar movimentos de curto prazo. Então, esses são fatores fundamentais para te acessar essa classe, né? Primeiro, você precisa entender o quanto você aceita de volatilidade que vai decorrer dessa categoria de investimento. Definindo a sua estratégia antes de começar a investir, você precisa seguir ela. E, como eu falei, essa é uma excelente classe para te proteger da variável macroeconômica taxa de juros, para te beneficiar de um dos cenários da variável macroeconômica taxa de juros. Só que existem outras variáveis que você também precisa se preocupar, como, por exemplo, a taxa de câmbio, né? A mudança no câmbio. Só que aí, para isso, você precisa acessar outros produtos de investimento. E é justamente o tema da nossa próxima live, que é produtos para acessar o mercado americano, formas de acessar o mercado americano. Mas por hoje é isso, né? Se você se interessa, já mais uma vez, segue aqui o nosso canal e se inscreva no YouTube, caso você esteja assistindo por lá. E na próxima terça-feira, na verdade, nós falamos sobre essa categoria de investimento que vai te proteger de mudanças na variável taxa de câmbio.